Bom, vamos falar de um outro assunto agora. Saúde. A gente sempre gosta de falar muito de saúde, né? E tá aqui comigo a Mariana, que volta. Tudo bom? Prazer estar aqui de volta. Prazer também. De cara eu olhei pra esse mamão assim, me chamou a atenção. E eu falei, o que ela colocou nesse mamão? Mamão já é uma coisa muito gostosa, né? E aliás, antes que a gente fale do que tem em cima do mamão, pra que o mamão é bom? A mamão é tudo de bom. Essa mesa tá super comfort food, né? Nesse dia friozinho assim. Me explica o que é. Tem uma palavra? São super alimentos, né? Tem uma palavra aqui que é assim, ó. Nutracêutico. Eu tenho de ler pra entender. Nutricionês, né? O que é nutracêutico? É uma combinação de dois termos, né? De nutrição e farmacêutico. Então, em alguma medida, os alimentos eles podem ser muito interessantes para nossa saúde, para prevenir o aparecimento de algumas doenças e combater outras. Então, né? eu nutro o meu organismo e trato. Seria traduzindo isso. É um remédio. Na verdade, assim, a melhor coisa para a gente ter uma alimentação saudável é o equilíbrio, né? Fazer boas escolhas ao longo do dia, ter um estilo de vida saudável. E se nesse contexto de alimentação saudável a gente puder escolher alguns alimentos que a gente sabe quais os benefícios que podem trazer para a saúde, melhor. E esses que a gente elencou aqui, o que eles têm de legal? São alimentos que, numa pequena quantidade, conseguem entregar uma grande quantidade de nutrientes para o nosso organismo. Então, por isso que eles foram selecionados aqui. Selecionados e estão aqui. Voltando ao mamão, é bom para quê? Então, um mamão, uma fruta super legal que a gente tem aqui no Brasil de monte. É super comum no café da manhã, Sim. né? Riquíssima em fibra e ótimo para o funcionamento do intestino, né? E Ela o que tem que uma tu colocou ação aqui em bem cima? laxativa. Aqui tem quinoa flocada. O que é a quinoa? A quinoa, ela é uma leguminosa da mesma família do feijão, né? Então, feijão em que ocasião de consumo que a gente coloca? Sempre no almoço e no jantar, né? O brasileiro consome pra caramba. Qual que é a vantagem dessa apresentação da quinoa? Porque ela tem também a forma dela que a gente compra para cozinhar e comer no almoço e no jantar. Mas esse formato aqui, a gente já compra dessa forma, assim, ó, flocadinha, tá vendo como ela é? Parece uma Você consegue aveia, ver na em casa, verdade. então você tá vendo, é tudo floquinho. Isso, e aí ela já tá pronta para o consumo. É pegar ali do potinho que a gente comprou, jogar em cima do mamão e incrementar muito a quantidade de proteína desse café da manhã, Se eu não por tenho exemplo. mamão, vou tomar um iogurte. Eu posso colocar ela no iogurte também? No iogurte, pode jogar em cima de uma sopa. Então, assim, se você quiser fazer uma sopa de legumes à noite e não tem nenhuma proteína, como é que eu posso fazer isso de uma forma prática? Pego essa quinoa flocada e jogo ali em cima da minha sopa que já tá pronta e enriqueci com proteína. É porque às vezes a gente acha que tá se nutrindo e tá nada. E agora no friozinho a sopa faz sucesso, né? Isso. Então é legal a gente Eu incrementar já com a volto proteína. aqui, porque aqui, olha, nós temos uma tapioca que tá com a cara ótima. Isso aqui é aveia? Papinha de aveia. De aveia, Aí eu maravilhoso. lembro quando eu fazia pros meus filhos. Ai, que delícia. Mariana Del Bosco está aqui comigo, nossa nutricionista, que volta ao programa para falar de alimentação saudável. Já nos explicou algumas coisas bem interessantes aqui. E aí a gente sempre tem criança em casa e quer introduzir também coisas saudáveis para eles. E eles podem estranhar o sabor, enfim, a cor, a aparência. O que a gente faz para ser sutil e colocar na alimentação dos nossos filhos? Você comentou do mingauzinho de aveia, né, para os seus filhos. Eu faço muito para minhas filhas também. Adoro Então, também. isso é bem legal, porque é uma coisa que criança costuma gostar por causa dessa consistência, uma textura tranquila. O que eu gosto muito desse mingauzinho de aveia, porque você não precisa nem adoçar. Você pode Fez ele amassar com uma leite? banana nani com leite, amassa uma banana nanica bem docinha, leite, umas 2 colheres de sopa de farelo de aveia, faz a goma e tá pronto. Ainda pode pôr uma canelinha para ficar mais gostoso. E alimenta? Muito, porque aqui tem um monte de fibra. O farelo de aveia, na verdade, ele é, gente, aquela casquinha que fica em volta da aveia. Quando a gente for comprar aveia, tem vários tipos, não tem? Tem flocos, tem o cereal inteiro. O farelo, que a gente está destacando aqui, ele tem mais benefícios por ser essa super fonte de fibra solúvel. Então não compre farinha, compre farelo. A farinha, Use farelo. Ela acaba Pode usar tendo mais. farinha Pode, também, ela tem mais carboidrato, é a fonte de energia, né? Então aqui a gente tem mais fibra, que é essa beta-glucana, que é uma fibra muito estudada para combate de colesterol, ajuda a dar mais saciedade. Então também quem tá aí pensando, à noite eu quero comer alguma coisa para ficar bem saciado, para dormir bem, para não ter fome à noite, é uma estratégia bacana, boa. porque dá muita saciedade. Eu gosto de colocar farinha de aveia no pão. Fabi, agora- tem pergunta? Tá sim, a pergunta agora é da Cecília, ela é daqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: vocês estão falando da aveia, mas ela quer saber se ela substitui a aveia por chia, amaranto, linhaça, é tudo a mesma coisa ou cada uma tem uma função?
Boa pergunta, vamos lá. Ótima, pera. A gente tá com tudo aqui, ó. Cada uma tem uma função. Então a gente falou agora do farelo de aveia. Vamos falar um pouquinho da semente de linhaça? Aqui a gente já pega o gancho de disfarçar um pouco, né, na comida das crianças. Eu nunca gosto dessa coisa de disfarçar, porque é legal a criança saber o que ela tá comendo, pra ir criando um repertório alimentar. Mas às vezes a gente pode usar A alguns mãe tem os artifícios. truques pra fazer a não é? criançada comer, né? Exatamente. Então, a semente de linhaça, ela tem uma gordura muito boa, que tem uma ação anti-inflamatória, ela tem cálcio, ela tem muita fibra, o que também acaba sendo legal para o intestino, também é legal para dar uma saciedade. E aí a dica que eu dou do feijão é o seguinte: depois que a gente cozinha o feijão, a gente pode pegar uma concha desse feijão, colocar ou no liquidificador ou no mixer, processar essa concha com o farelo, com a semente de linhaça, umas 2 colheres de sopa de semente de linhaça, volta para a panela, mistura e aí vai semente de linhaça para todo mundo que for comer o feijão. E totalmente Você vai fazer um mascarado, caldo porque- desse feijão, então. dessa parte, né? E aí Dessa depois eu parte. misturo e aí você Mistura consegue... com o feijão que tá lá na panela, vai engrossar esse caldo, vai Vai ficar ficar uma delicioso. delícia. E aí você tá entregando essa gordura boa, que são os ácidos graxos essenciais que o nosso corpo não produz, que tem que vir Certo. da alimentação, junto com esse feijão. Aqui você colocou a linhaça. Eu posso colocar a chia, posso Sem colocar, dúvida. fazer o Aqui a mesmo gente processo? colocou, pode. Aqui a gente colocou a chia na tapioca. Eu gosto muito da chia na tapioca porque ela dá uma textura. A tapioca, ela vem da farinha da mandioca, né? Então ela quase não tem fibra. Se a gente quiser enriquecer a tapioca, a gente pode colocar essa sementinha da chia, que vai dar uma textura super gostosa e vai enriquecer com um monte de fibra. Aqui também tem essas gorduras boas. Ainda respondendo nossa telespectadora, eu posso misturar tudo? Sem dúvida. A chia, o amaranto, Sem dúvida. a linhaça, tudo no feijão, por exemplo? Pode. Tudo na... Você sabe o que eu falo para os meus pacientes? Fazer um mix de farelos. Então, assim, vai comprar um pouquinho de cada um. Então, eu vou comprar um pouquinho do farelo de aveia, um pouquinho da quinoa flocada, um pouquinho da semente de linhaça, um pouquinho da chia. Misturo, coloco num Faça um pote mix. vedado, isso, escuro de preferência, porque tem algumas coisas que podem oxidar por conta da gordura. E aí, ó, deixa bem ao alcance da vista e vai adicionando no arroz e feijão. Vou preparar uma farofa, vou fazer uma almôndega, posso usar ali para dar liga. Enfim, é bem versátil. Aí usa a criatividade, né? Esse é o grande desafio, Isso. né? Assim, não adianta a gente comprar depois e não saber como usar. Não saber como usar. Diga lá, Fabi. Agora a pergunta da Marcela, ela é do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: e tem limite que eu posso comer ou eu posso comer aveia à vontade, linhaça à vontade? Tá certo, É uma vamos boa lá. pergunta, porque a fibra da aveia, né, na verdade, como quando a gente faz o mingau, a gente percebe que junta água, não é isso que acontece? No nosso organismo é a mesma coisa, essa aveia, ela puxa a água. Então, quando a gente come bastante fibra, a gente precisa acompanhar com o consumo de água para o funcionamento do intestino. Senão vai complicar. Exatamente. Então, Então- assim, o consumo de fibra ele é super importante. Em geral, a população consome menos do que a necessidade. Então, por isso que a gente sempre pede para incrementar. E aí, à medida que a gente vai incrementar o consumo de fibra, o consumo de água tem que Vai acompanhar. aumentar, mas tudo vai funcionar melhor. Se tiver mais pergunta, pode fazer, Fabi. Tem mais pergunta sim, olha agora só. Mais uma pergunta do Rio de Janeiro, agora a Daniela, ela pergunta o seguinte: ela tem o farelo de linhaça. Ela quer saber se esse farelo funciona nessa dica do feijão que vocês deram. Um beijo pro nosso pessoal aí do Rio de Janeiro. Beijão. Miriam Alonso, que eu sei que você tá ligada com a gente, que fez aniversário ontem. Beijo. Existe a possibilidade da gente já comprar essa farinha, essa linhaça processada, né? Assim, no formato de, enfim, de uma farinha, que aí é só acrescentar. Eu gosto de usar ela assim no feijão, porque já que a gente vai processar, essa casquinha ela tá protegendo toda a qualidade que Certo. tem dentro dessa linhaça. Então, quando a gente processa, você libera essa gordura na hora do processamento. Quando a gente já compra a farinha, essa gordura já está exposta, então ao longo do tempo ela pode ir oxidando um pouquinho. Então, desta forma eu prefiro assim, mas sem dúvida a gente pode comprar a farinha e acrescentar aí em outros alimentos. Já te chamo aí, Fabi. Deixa eu falar disso aqui. Isso aqui é iogurte? Com cranberry seca. Frutas vermelhas, Frutas por que elas são tão vermelhas recomendadas? Muito maravilhosas, porque são essas fontes de antioxidantes, né? Flavonoides, antocianinas, que tem esse papel de justamente combater os radicais livres. A cranberry, especificamente, ela tem uma função de proteção do trato geniturinário. Para quem tem cistite, para quem tem infecção urinária de repetição, é interessante ter o consumo da cranberry, pode ser no formato de suco, a gente consegue comprar também o extrato, né? A gente está falando lá dos nutracêuticos, né? Dá para comprar o extrato da cranberry. Mas, enfim, é uma frutinha aí que vale super... Difícil a gente ter, né? Não é uma fruta típica, né? Nossa, Isso. mas a gente consegue encontrar ela com facilidade assim, nessa apresentação seca, ou o extrato Ok, ou o suco. Vamos lá, Fabi, querida.
Então, tem mais uma dúvida aqui, olha, rapidinho para vocês, que é a questão das frutas. Todas as frutas podem ser misturadas com essas farinhas ou tem fruta que não vai bem, por exemplo? Muito bom. Eu acho que a grande maioria, né? Dá pra jogar em cima de uma salada de fruta, dá pra fazer uma vitamina de fruta, bater tudo ali. Agora, é uma questão da textura, né? Então, assim, por exemplo, a uva, né? Como ela não tem, né? É mais difícil a gente conseguir comer uma uva misturada com uma farinha. A não ser que a gente corte, misture ali nas saladas de fruta. Então, é uma questão, assim, de paladar, de sentir a textura, mas não tem nenhuma contraindicação nutricional pra fazer essa mistura. Porque tem fruta também que tem muito líquido, né? Então você precisa, por exemplo, um mamão. Mamão vai bem com tudo, né? Vai, Olga? mamão combina super bem. Amassar uma banana e jogar. Laranja, né? Melancia já tem bastante Bastante água, água, né? Então, você pode fazer essa combinação aí da melhor forma que você quiser. Lembrando dessa coisa do paladar. Não, isso eu não gosto, isso eu gosto mais. Mas não há contraindicação nenhuma. Isso aqui é lentilha? É a lentilha. Eu gosto muito de falar da lentilha, até para criança, né? A gente tem o hábito do arroz e feijão, que é maravilhoso. Mas pode acontecer, tem umas fases que a criança não quer mais o feijão, não tem isso. Pronto, os 2 anos de idade, começa aí uma seletividade, aí é bom a gente alternar. Coloca a lentilha, que tem as mesmas propriedades do feijão, com relação à fibra, com relação a ferro, com relação à proteína. E aí a gente consegue variar, né, a dieta com esse super alimento, que, como eu falei para vocês, é a maior fonte de fibra da dieta do brasileiro está aí. Esse é o problema nosso, ter deixado de comer feijão com arroz, né? Que é uma excelente Porque aí combinação, vieram as outras porcarias todas que a gente começou a ingerir. Agora, você falou da lentilha, que não é uma coisa muito utilizada, não tá no cardápio do brasileiro. Tá no fim do ano, né, Tá Olga? só lá na virada do ano Veio. para fazer aquelas coisas todas de simpatia com a lentilha. E deveria, pelo menos uma vez por semana, a gente poderia introduzir, né? Eu adoro, eu acho. Assim, eu acho que sempre que a gente puder ampliar o nosso repertório alimentar, é só benefício, porque você tá variando o teu paladar e entregando nutrientes diferentes. Às vezes a pessoa fala, não gosto, mas já provou? Então faz assim, faz um teste, né? Prove, de repente você vai amar e vai passar a usar mais vezes. Uma outra coisa, a gente não trouxe aqui, mas não é o caso, mas eu lembrei. A ervilha. A gente também consome pouca ervilha. O que tem de bom na ervilha? É da mesma família dessas leguminosas. Tudo, né? E hoje em dia tem uma maneira muito fácil da gente consumir, que é ela congelada. Quase que pré-pronta. Então a cocção é super rápida e aí dá para incrementar uma salada, dá para saltear e aí acompanhar de um peixe, um purezinho de mandioquinha. E aí você vai variando o arroz e feijão com outras fontes de carboidrato e de proteína de alto valor biológico, né? De um bom valor biológico, proteína de origem vegetal. Nunca podemos esquecer das folhas, né? E olha esse complementinho aqui que legal. Então, fala dele pra Sementinha gente. de girassol. A gente pode encontrar ela assim, né? Nesse formatinho aqui. Acho que aqui é melhor, né? Nesse formatinho com a casca, e aí esse formatinho com a casca pode ser um petisco. E nesse formatinho aqui, já pronta para consumo, é um ótimo complemento para salada, porque fica super crocante, fica super gostoso. Dá para complementar uma sopa, dá para complementar uma granola caseira. Gostoso, é muito bom. E tem aqui um monte de antioxidante, tem zinco, tem selênio, enfim. É super nutritivo, vale a pena a gente colocar na dieta. E dá muita saciedade também, né? Porque também tem um pouquinho dessa gordura boa que ajuda a dar uma sensação de saciedade. E a salada, ela precisa ficar, né? Assim, sair um pouco daquele alface com tomate, dar uma incrementada, né? Eu acho que isso é bem importante. A gente deve consumir salada todo dia? Importante. É um bom hábito. Bom salada. hábito. Se não salada, pelo menos uma verdura refogada, né? Então, acho que o prato a gente tem que compor dessa forma. O arroz e o feijão, uma fonte de proteína e verduras e legumes, né? Então, ter uma salada bonita na mesa faz toda a diferença. Ainda mais para quem tem criança em casa. Se os pais comem, os filhos, né, vendo os pais comerem como exemplo. Porque se o prato também tá bonito, apetitoso, e aí você coloca uma sementinha, por exemplo, quando você fala de dar uma enganadinha na fome também, com a sementinha, que é a gordura boa. Levar de lanche, né? Leva lá um tupperwarezinho na bolsa. E aí... E engana bem, hein? Bastante, porque É a gordura incrível. dá a sensação de saciedade, né? Então é uma boa dica. Todas essas sementinhas, as castanhas, né? Então é um bom artifício aí pra gente carregar e colocar no nosso dia a dia nos lanchinhos. Qual que é o seu endereço? O Instagram é @maridelbosco. Mari Del Bosco. Grande beijo pra tu. Beijo. Adorei. Até uma Obrigada. próxima. Até. Obrigada, meu amor.